Eu nunca acreditei muito em web namoro. Sempre achei que era coisa de gente carente ou de quem precisava preencher algum vazio. Era algo distante da minha realidade, pelo menos até aquele momento da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo, estava emocionalmente cansada e tentando me distrair de qualquer forma. Foi em uma dessas noites comuns, enquanto eu rolava o celular sem pensar muito, que tudo começou. Uma mensagem simples apareceu. Nada exagerado, nada invasivo. Apenas alguém dizendo que tinha visto um comentário meu e perguntando se poderia conversar. Normalmente eu ignoraria, mas por algum motivo, talvez pela forma educada ou pelo momento em que eu estava, eu resolvi responder. E foi ali que algo começou a se construir sem que eu percebesse. No início tudo era leve. Conversas simples, perguntas básicas, risadas fáceis. Aqueles assuntos comuns que todo mundo usa para se conhecer. Mas havia algo diferente. Não parecia superficial. Existia uma conexão que eu não sabia explicar. Os dias passaram e aquilo deixou de ser algo ocasional para virar rotina. Mensagens de bom dia, conversas durante o dia inteiro e despedidas antes de dormir. Ele estava sempre presente. Com o tempo, ele começou a saber coisas profundas sobre mim. Meus medos, minhas inseguranças, momentos difíceis da minha vida. E o mais estranho era que ele lembrava de tudo, até dos detalhes mais pequenos. Aquilo me fazia sentir vista de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Era como se, finalmente, alguém estivesse realmente prestando atenção em mim. As ligações começaram depois de algumas semanas. A voz dele era calma, tranquila, transmitia uma sensação de segurança difícil de explicar. Eu comecei a me apegar àquilo. Comecei a esperar por aquelas conversas. Sem perceber, eu já estava emocionalmente envolvida. Não demorou muito para que sentimentos mais fortes surgissem. A ideia de estar apaixonada por alguém que eu nunca tinha visto parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido dentro daquela realidade que a gente tinha criado. E quando aquilo foi dito pela primeira vez, não soou estranho. Soou verdadeiro. O relacionamento começou ali, mesmo sem um encontro, sem um toque, sem presença física. E, no início, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, presente, carinhoso. Nunca desaparecia, nunca me deixava insegura. Era exatamente o tipo de pessoa que qualquer um desejaria ter ao lado. Mas existia um detalhe que eu escolhi ignorar. Ele nunca ligava a câmera. No começo, aquilo não parecia importante. Cada pessoa tem seu tempo, suas inseguranças. Eu respeitei. Não quis pressionar. Mas os meses passaram e nada mudava. Sempre havia uma justificativa, sempre um motivo diferente. E mesmo assim, eu continuava aceitando. Talvez porque, quando alguém te trata exatamente da forma que você sempre quis ser tratada, você não quer questionar. Você não quer estragar aquilo com dúvidas. Então eu segui. O tempo passou rápido. Quando percebi, já tinham se passado 2 anos. 2 anos de mensagens, ligações, planos e promessas. Ele fazia parte da minha rotina, dos meus pensamentos, da minha vida. A gente falava sobre o futuro, sobre se encontrar, sobre tudo que faríamos juntos. Mas toda vez que o assunto virava realidade, ele recuava. Sempre havia um motivo para adiar. E eu sempre aceitava. Até que chegou um momento em que esperar deixou de ser suficiente. Eu precisava de algo real. Precisava confirmar que tudo aquilo existia fora da tela. Foi então que tomei uma decisão que mudaria completamente tudo. Eu decidi ir até ele. Diferente do meu comportamento normal, eu não pensei demais. Não analisei todas as possibilidades, não considerei os riscos. Apenas comprei a passagem. No fundo, talvez eu soubesse que, se pensasse demais, acabaria desistindo. Também não contei para ele. Parte de mim tinha medo de que ele tentasse impedir. Naquela noite, quase não consegui dormir. Minha mente estava cheia de pensamentos, alternando entre ansiedade, medo e expectativa. Eu imaginava vários cenários possíveis, desde um encontro perfeito até situações desconfortáveis. Mas em todos eles existia uma certeza: ele estaria lá.
E isso era o suficiente para mim. No dia seguinte, enquanto eu estava no aeroporto, recebi mensagens dele como sempre. Tudo parecia normal. A rotina continuava exatamente igual, como se nada estivesse prestes a mudar. Isso me trouxe uma sensação de conforto, como se estivesse prestes a viver algo que finalmente sairia do digital para o real. Durante o voo, a ansiedade só aumentava. Era como se cada minuto me aproximasse de uma verdade que eu ainda não conhecia. Quando o avião pousou, aquela sensação ficou ainda mais intensa. Eu estava na cidade dele. Peguei um carro e fui até o endereço que eu havia montado ao longo do tempo. Pequenos detalhes que ele mencionava, informações aparentemente sem importância que juntas formaram um lugar específico. Eu acreditava que aquilo não poderia estar errado. Quando cheguei, algo já parecia estranho. A rua era silenciosa demais. Não havia movimento, não havia barulho. Tudo parecia parado, como se o tempo ali funcionasse de forma diferente. Mesmo assim, eu segui em frente. Conferi o número da casa várias vezes. Era o endereço certo. Respirei fundo e fui até a porta. Meu coração estava acelerado de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Bati e esperei. No começo, nada aconteceu. O silêncio parecia ainda mais pesado. Até que eu ouvi passos do outro lado. Lentos, cautelosos. Aquilo fez meu corpo inteiro travar. Era o momento que eu tinha esperado por tanto tempo. Mas quando a porta se abriu, tudo saiu completamente do que eu imaginava. A pessoa que apareceu não era ele. Era uma mulher que claramente não fazia ideia de quem eu era. A confusão tomou conta de mim imediatamente. Tentei entender, tentei encontrar alguma explicação lógica. Perguntei por ele, tentei confirmar o endereço, mas tudo que recebi foi uma resposta que não fazia sentido. Segundo ela, ninguém com aquele nome jamais havia morado ali. Aquela informação não apenas me confundiu, ela quebrou completamente a realidade que eu tinha construído por 2 anos. Nada encaixava. Nada parecia possível. Ainda assim, tentei me convencer de que existia uma explicação simples, como uma mudança recente ou algum mal-entendido. Mas, no fundo, algo já estava errado. Me afastei da casa com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Peguei o celular e enviei uma mensagem dizendo que eu estava ali. A resposta veio rápido, mas não da forma que eu esperava. A reação dele não foi de surpresa, nem de felicidade. Foi de desconforto. E então veio a frase que mudou completamente o clima de tudo. Ele disse que eu não deveria ter feito aquilo. Depois disso, o silêncio. As mensagens pararam. As respostas desapareceram. E, pela primeira vez em 2 anos, ele simplesmente sumiu sem explicação. Mas dessa vez não era como antes. Dessa vez, havia algo muito mais profundo por trás. Eu fiquei ali parada, tentando processar tudo. Sentindo algo que ia muito além da decepção. Era uma sensação estranha, pesada, difícil de explicar. Era medo. Porque, naquele momento, um pensamento começou a se formar na minha mente. E se eu nunca tivesse conhecido aquela pessoa de verdade? Eu não fui embora imediatamente. Mesmo com tudo apontando que algo estava errado, existia uma parte de mim que se recusava a aceitar aquilo como verdade. Era como se minha mente estivesse tentando proteger tudo o que eu tinha construído durante 2 anos. Porque aceitar que aquilo não era real significava aceitar que eu tinha me enganado o tempo inteiro. E isso doía mais do que qualquer outra coisa. A rua continuava silenciosa, quase opressiva. Eu comecei a andar sem direção, tentando organizar os pensamentos, tentando encontrar alguma explicação lógica que fizesse sentido. Talvez ele tivesse usado um endereço antigo. Talvez tivesse mentido por algum motivo específico. Talvez estivesse com medo. Eu ainda tentava justificar. Mas quanto mais eu pensava, mais coisas começavam a não encaixar. Pequenos detalhes começaram a voltar à minha mente. Situações que na época pareciam normais, mas que agora ganhavam outro significado. A forma como ele evitava certos assuntos. As respostas vagas quando eu perguntava algo mais específico.
As mudanças de comportamento quando o assunto envolvia a vida real. Era como se eu estivesse revendo toda a história, mas dessa vez com outros olhos. Eu sentei em um banco próximo, tentando respirar fundo, tentando não entrar em desespero. Peguei o celular e abri novamente a conversa. Rolei para cima, voltando meses, depois mais meses, depois quase um ano. Eu lia tudo com atenção, como se estivesse procurando por algum erro escondido. E foi aí que comecei a perceber. As histórias dele nunca tinham detalhes completos. Sempre faltava alguma coisa. Sempre havia uma parte que ficava vaga. Como se ele construísse uma narrativa suficiente para parecer real, mas nunca o bastante para ser comprovada. Meu coração começou a acelerar de novo, mas dessa vez não era ansiedade. Era outra coisa. Era uma sensação de alerta. Eu abri o perfil dele. Olhei as fotos. Eu já tinha visto todas aquelas imagens dezenas de vezes. Mas naquele momento algo parecia diferente. Eu comecei a reparar melhor. A qualidade das fotos variava. Algumas pareciam profissionais demais, outras simples demais. Os cenários não seguiam um padrão claro. E então um pensamento atravessou minha cabeça. E se aquelas fotos não fossem dele? Meu corpo gelou. Eu rapidamente tirei um print e usei uma busca reversa. No começo, nada apareceu. Mas depois de insistir, uma das imagens trouxe um resultado. Era de outra pessoa. Outro perfil. Outro nome. Outro país. Naquele momento, algo dentro de mim começou a quebrar de verdade. Mas não completamente. Porque ainda havia uma parte de mim tentando negar. Talvez fosse coincidência. Talvez ele tivesse usado uma foto antiga. Talvez. Mas no fundo eu sabia. Eu levantei do banco e comecei a andar de novo. Dessa vez mais rápido. Minha respiração estava irregular. Minha mente já não estava mais tentando justificar, estava tentando entender a dimensão daquilo. Eu não conhecia aquela pessoa. Nunca conheci. 2 anos. 2 anos falando com alguém que talvez nunca tivesse existido da forma que eu acreditava. Mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Meu celular vibrou. Uma notificação. Não era mensagem. Era outra coisa. Alguém tinha visualizado meu perfil. Eu estranhei. Cliquei. Era um perfil vazio. Sem foto. Sem nome. Sem nada. Apenas um usuário estranho. E naquele momento, uma sensação muito pior do que qualquer outra surgiu. A sensação de estar sendo observada. Eu fechei o aplicativo rapidamente, tentando ignorar aquilo, tentando não deixar a paranoia crescer. Mas era tarde demais. Minha mente já estava acelerada demais para voltar ao normal. Eu comecei a lembrar de coisas que antes pareciam irrelevantes. Momentos em que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo, mesmo sem eu ter contado. Situações em que ele mencionava detalhes do meu dia de forma precisa demais. Comentários sobre lugares que eu frequentava. Na época, eu achava que era coincidência. Agora, não parecia mais. Meu coração disparou. Eu olhei ao redor. A rua continuava praticamente vazia. Mas já não parecia apenas silenciosa. Parecia errada. Como se algo estivesse fora do lugar e eu só estivesse começando a perceber. Eu comecei a andar mais rápido, sentindo um desconforto crescente. A sensação de que eu não estava mais no controle da situação. De que aquilo tinha ido muito além de uma simples mentira. E então meu celular vibrou novamente. Dessa vez, uma mensagem. Eu congelei por alguns segundos antes de abrir. Era dele. Depois de todo aquele silêncio. Depois de desaparecer completamente. Ele tinha voltado. Mas a mensagem não trouxe alívio. Trouxe algo muito pior. Porque naquele momento eu percebi que aquilo não tinha acabado. Na verdade, talvez estivesse apenas começando. A mensagem apareceu na tela, mas por alguns segundos eu não tive coragem de abrir. Era como se no fundo eu soubesse que qualquer coisa que viesse dali não iria me trazer respostas, apenas mais confusão.
Mesmo assim, a necessidade de entender era maior que o medo. Minhas mãos estavam frias quando finalmente toquei na notificação. O texto era curto. Curto demais para tudo o que estava acontecendo. Mas o impacto foi imediato. Porque não era uma explicação, não era um pedido de desculpa, não era nem uma tentativa de justificar o que tinha acontecido. Era algo completamente diferente. Algo que fez meu estômago revirar antes mesmo de eu conseguir processar completamente. Não havia emoção naquela mensagem. Não havia urgência. Não havia nada que lembrasse a pessoa com quem eu passei 2 anos da minha vida. Era como se, de repente, tudo tivesse sido substituído por algo frio, distante e quase mecânico. E o pior não era o que estava escrito. Era o que aquilo significava. Porque naquele momento eu entendi que ele sabia exatamente onde eu estava. Sem eu ter dito. Sem eu ter explicado. Sem nenhuma informação. Ele sabia. A sensação de estar sendo observada voltou com muito mais força, como se algo invisível tivesse se aproximado de mim sem que eu percebesse. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu olhei ao redor de forma instintiva, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer movimento, qualquer pessoa que pudesse explicar aquilo. Mas não havia ninguém. A rua continuava silenciosa, vazia, imóvel. Só que agora o silêncio não era mais apenas estranho. Era ameaçador. Eu comecei a andar mais rápido, tentando me afastar daquele lugar, tentando recuperar algum tipo de controle. Minha respiração estava irregular, meus pensamentos embaralhados. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem. E depois outra. E mais uma. Uma sequência. Rápida. Sem pausas. Como se ele estivesse me observando em tempo real. Eu não queria abrir, mas não consegui evitar. Quando vi o conteúdo, senti um frio subir pela minha espinha de forma imediata. As mensagens não eram aleatórias. Elas descreviam exatamente o que eu estava fazendo. Cada movimento. Cada direção. Cada pausa. Era como se alguém estivesse ao meu lado, observando tudo de perto. Mas eu estava sozinha. Ou pelo menos era o que parecia. Meu coração começou a bater mais forte, quase descontrolado. A sensação de realidade começou a se distorcer. Nada daquilo parecia possível, mas ao mesmo tempo estava acontecendo. Eu tentei me convencer de que existia uma explicação lógica, de que aquilo podia ser coincidência, de que talvez eu estivesse exagerando. Mas quanto mais mensagens chegavam, mais impossível ficava ignorar. Aquilo não era coincidência. Era controle. Era alguém que sabia exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo. E isso mudava tudo. Eu entrei no primeiro lugar aberto que encontrei, tentando me afastar da rua, tentando me misturar com outras pessoas. O ambiente era comum, normal, mas eu não conseguia me sentir segura. Era como se aquela sensação tivesse vindo comigo. Como se não importasse onde eu estivesse. Eu ainda estivesse sendo observada. Sentei em uma mesa no fundo, tentando me acalmar, tentando pensar. Peguei o celular novamente e abri a conversa. Rolei para cima, olhando tudo de novo, mas dessa vez com outra perspectiva. Não como alguém apaixonada, mas como alguém tentando entender um padrão. E ele estava lá. Sempre esteve. A forma como ele fazia perguntas específicas demais. O jeito como conduzia certas conversas. Como ele direcionava os assuntos. Como ele parecia saber exatamente o que dizer para me fazer continuar. Nada daquilo era espontâneo. Era calculado. Planejado. Construído. Como um jogo. E eu tinha participado dele por 2 anos sem perceber. A percepção disso trouxe uma sensação ainda pior do que o medo. Trouxe a sensação de ter sido manipulada. Cada lembrança boa começou a se distorcer. Cada momento passou a ter um peso diferente. Não eram apenas memórias, eram peças de algo maior que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez, apenas uma mensagem. Mas foi a suficiente para fazer tudo piorar.
porque ela indicava algo que eu ainda não tinha considerado completamente. Aquilo não era apenas alguém que mentia. Era alguém que estava presente. Muito mais presente do que deveria. E talvez mais perto do que eu imaginava. Meu olhar se levantou lentamente, percorrendo o ambiente ao meu redor. Pessoas conversando, distraídas, vivendo suas próprias vidas. Tudo parecia normal demais para o que eu estava sentindo. Mas então, por um breve momento, algo chamou minha atenção. Uma sensação. Não exatamente algo visível, mas perceptível. Como se alguém estivesse me observando de forma fixa. Eu virei o rosto rapidamente, tentando identificar de onde vinha aquilo. Analisei cada pessoa, cada movimento, cada detalhe. E então a sensação desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Mas o desconforto ficou muito mais forte. Eu voltei a olhar para o celular, tentando encontrar alguma lógica, alguma pista, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender quem estava por trás daquilo. Mas a verdade começava a se formar de forma lenta e assustadora. Eu não estava lidando com alguém comum. E talvez eu nunca tivesse estado. O que mais me assustava não era o fato de eu não saber quem ele era. Era a possibilidade de que ele sempre soube exatamente quem eu era. Muito antes de eu perceber. E naquele momento, uma nova sensação começou a surgir, ainda mais profunda. A sensação de que aquilo não tinha começado quando eu respondi aquela primeira mensagem. Talvez tivesse começado muito antes. E eu nunca percebi. Sentada naquele lugar, cercada por pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo, eu percebi que não adiantava mais tentar fugir daquilo. Não era algo externo que eu podia simplesmente deixar para trás. Não importava onde eu fosse, aquela situação já estava dentro da minha cabeça. E talvez sempre tenha estado. A sensação de estar sendo observada já não era mais apenas um medo momentâneo. Ela tinha se tornado constante, quase natural. Como se meu corpo tivesse se adaptado àquilo, mesmo sem aceitar completamente. Eu já não sabia mais distinguir o que era paranoia e o que era real. Mas uma coisa era certa. Aquilo não era normal. Eu voltei minha atenção para o celular, determinada a entender, nem que fosse apenas uma parte. Se aquela pessoa sabia tanto sobre mim, então em algum momento eu devia ter dado acesso. Em algum momento eu devia ter permitido que aquilo acontecesse. Ninguém simplesmente sabe tanto sobre alguém sem motivo. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Comecei a revisitar tudo desde o início. Não apenas as mensagens, mas também minhas próprias ações. Os aplicativos que eu usava, os links que eu abria, as coisas que eu compartilhava sem pensar. Cada detalhe passou a ser analisado com cuidado. E foi então que algo começou a fazer sentido. Lentamente. De forma desconfortável. Eu lembrei de um momento específico, meses atrás, que na época parecia completamente irrelevante. Ele tinha me enviado um link. Algo simples, uma coisa qualquer que ele disse que queria me mostrar. Eu nem pensei duas vezes antes de abrir. Naquele dia nada aconteceu. Pelo menos nada que eu tenha percebido. Mas agora aquilo voltava à minha mente de uma forma diferente. E se não fosse apenas um link? E se tivesse sido o começo? Meu coração acelerou de novo, mas dessa vez não era surpresa. Era confirmação. Eu comecei a perceber que talvez aquilo tivesse sido planejado desde muito antes. Que talvez eu nunca tivesse tido controle da situação. Que talvez eu nunca tivesse sido apenas uma pessoa comum para ele. Uma nova notificação apareceu. Não era mensagem. Era algo diferente. Um acesso. Alguém tentando entrar em uma das minhas contas. Meu corpo inteiro travou. Não era coincidência. Não podia ser. Aquilo estava acontecendo em tempo real. E quanto mais eu tentava entender, mais claro ficava que aquilo estava acontecendo há muito mais tempo do que eu imaginava. Eu não estava sendo observada apenas naquele momento. Eu já vinha sendo observada. Há meses. Talvez anos. A sensação de invasão foi imediata. Como se minha privacidade nunca tivesse existido de verdade.
Como se cada momento da minha vida pudesse ter sido visto, registrado, analisado. E o pior pensamento de todos veio logo em seguida. Talvez ele não fosse o único. Essa ideia fez tudo piorar. Porque significava que aquilo podia ser maior do que uma única pessoa. Maior do que um simples relacionamento falso. Maior do que uma mentira. Eu levantei rapidamente, sentindo que precisava sair dali. O ambiente já não parecia seguro. Nada parecia seguro. Eu precisava de ar, precisava me afastar, precisava pensar. Mas minha mente não parava. Cada lembrança voltava distorcida. Cada detalhe ganhava um novo significado. Coisas que antes pareciam coincidência agora pareciam sinais claros de algo que eu simplesmente escolhi ignorar. Ou talvez nunca tenha sido capaz de perceber. Eu saí para a rua novamente, mas o sentimento era completamente diferente. Antes o silêncio era estranho. Agora era ameaçador. Cada espaço vazio parecia esconder algo. Cada movimento distante parecia suspeito. Eu já não me sentia mais sozinha. E essa era a pior parte. Meu celular vibrou de novo. Mas dessa vez eu não quis olhar. Não imediatamente. Porque no fundo eu sabia que aquilo não ia parar. E que, independentemente do que eu fizesse, aquela pessoa ainda estava ali. Presente. Observando. Esperando. Mas algo dentro de mim começou a mudar. O medo ainda estava ali, forte e sufocante. Mas junto com ele começou a surgir outra coisa. Raiva. Uma raiva silenciosa, crescente, que vinha da percepção de que eu não tinha sido apenas enganada. Eu tinha sido usada. Cada mensagem, cada conversa, cada momento emocional, tudo começou a parecer parte de algo maior. Como se eu tivesse sido conduzida passo a passo até aquele ponto. E isso significava uma coisa. Aquilo não tinha sido aleatório. Aquilo tinha um propósito. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu parei de pensar apenas como vítima. E comecei a pensar como alguém que precisava entender. De verdade. Eu respirei fundo e finalmente olhei para o celular. A mensagem estava lá. Esperando. Mas dessa vez algo estava diferente. Porque não era apenas mais uma mensagem comum. Era algo que mudava completamente o rumo de tudo. Algo que não só confirmava minhas suspeitas, mas levava tudo para um nível que eu nunca imaginei. Porque naquele momento eu percebi que aquilo não era apenas sobre alguém fingindo ser outra pessoa. Não era apenas sobre manipulação. Não era apenas sobre controle. Era sobre algo muito mais profundo. Muito mais calculado. E muito mais perturbador. A verdade não estava apenas no que ele fez. Estava no motivo. E no momento em que eu comecei a entender isso, eu percebi que talvez já fosse tarde demais. Naquele momento, tudo dentro de mim já estava diferente. O medo ainda existia, mas ele já não era dominante. Ele tinha sido substituído por algo mais frio, mais racional. Uma necessidade quase obsessiva de entender o que realmente estava acontecendo. Porque no fundo eu já sabia que aquilo não era apenas uma mentira simples. Era algo construído, planejado e, principalmente, direcionado. Eu olhei para a mensagem na tela por alguns segundos antes de abrir. Minha mente já não esperava respostas simples. Eu sabia que o que viesse dali só iria aprofundar ainda mais tudo aquilo. Quando finalmente li, a sensação foi imediata. Não de surpresa, mas de confirmação. Porque aquela mensagem não explicava. Ela revelava. Revelava algo que mudava completamente a forma como eu via toda a história. Não havia mais tentativa de manter uma personagem. Não havia mais cuidado em parecer alguém normal. Tudo que estava ali era direto, frio e extremamente calculado. E foi nesse momento que eu entendi. Aquilo nunca foi sobre um relacionamento. Nunca foi sobre sentimento. Nunca foi sobre amor. Foi sobre mim. Desde o começo. Cada conversa, cada pergunta, cada detalhe compartilhado, tudo tinha um objetivo muito específico. Eu não tinha sido escolhida por acaso.
Eu tinha sido observada, analisada e, depois disso, abordada da forma exata para funcionar. Como um experimento. Essa palavra surgiu na minha mente de forma automática, mesmo antes de eu querer aceitá-la. E quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Nada nele era aleatório. Nada era espontâneo. Ele sempre sabia o que dizer, como reagir, quando se aproximar, quando recuar. Era como se ele estivesse testando limites, respostas, reações. Como se eu fosse um padrão sendo estudado. Meu corpo inteiro ficou gelado, mas dessa vez não foi apenas pelo medo. Foi pela percepção de algo muito maior do que eu imaginava. Eu não tinha sido a única. Essa ideia veio de forma clara, quase inevitável. Se aquilo era um experimento, então eu era apenas uma parte. Uma entre várias. Talvez nem a mais importante. Meu estômago revirou com essa possibilidade. Tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha sentido, tudo que eu achava que era único, podia ter sido replicado com outras pessoas. As mesmas palavras. As mesmas atitudes. As mesmas promessas. Como um roteiro. Como um método. E então, pela primeira vez, algo dentro de mim quebrou completamente. Não foi o relacionamento. Não foi a confiança. Foi a minha própria percepção de realidade. Porque naquele momento eu não sabia mais o que tinha sido real. E o que nunca existiu. Mas ainda havia algo pior. Muito pior. Porque a mensagem continuava. E conforme eu lia, uma nova camada começava a aparecer. Uma que eu não estava preparada para entender. Aquilo não tinha começado quando ele me mandou a primeira mensagem. Tinha começado antes. Muito antes. Antes mesmo de eu saber que ele existia. A ideia parecia absurda, mas as informações estavam ali. Pequenos detalhes sobre momentos da minha vida que eu nunca tinha compartilhado com ele. Situações antigas, esquecidas, que não faziam parte de nenhuma conversa. E mesmo assim, ele sabia. Meu coração começou a bater mais forte de novo, mas dessa vez de uma forma diferente. Era um medo mais profundo, mais pesado, mais difícil de ignorar. Porque aquilo significava que a conexão entre nós não tinha começado online. Ela já existia. De alguma forma. E foi então que a última peça começou a se encaixar. Não de forma rápida. Não de forma clara. Mas suficiente para destruir qualquer sensação de segurança que ainda restava. Eu tentei lembrar. Tentei voltar no tempo. Tentei encontrar qualquer momento, qualquer situação, qualquer pessoa que pudesse explicar aquilo. E então veio. Uma lembrança. Antiga. Distante. Quase apagada. Mas agora impossível de ignorar. Um momento específico da minha vida. Um lugar. Uma sensação. Aquela leve impressão de estar sendo observada, muito antes de tudo isso começar. Na época, eu ignorei. Achei que era coisa da minha cabeça. Mas agora, não parecia mais. Tudo começou a se conectar de uma forma perturbadora. Como se uma linha invisível tivesse sido desenhada ao longo da minha vida inteira, me levando exatamente até aquele ponto. E então eu entendi. Aquilo nunca foi um encontro. Nunca foi coincidência. Nunca foi destino. Foi acompanhamento. Desde o início. Desde muito antes. E o que mais me assustava não era o fato de alguém ter feito isso. Era o fato de eu nunca ter percebido. Meu corpo ficou completamente imóvel. Minha mente tentou rejeitar aquilo, mas não conseguiu. Porque no fundo tudo fazia sentido demais para ser ignorado. E foi nesse momento que a última mensagem apareceu. Curta. Direta. Sem emoção. Mas carregada de um significado que eu nunca vou esquecer. Porque ela não trazia mais perguntas. Não trazia mais manipulação. Ela trazia um encerramento. Um fim. Mas não do jeito que eu esperava. Porque não era um adeus. Era uma constatação. A constatação de que aquilo tinha terminado, não porque eu descobri, mas porque ele decidiu que já tinha o suficiente. Suficiente sobre mim. Sobre minhas reações.
sobre minhas emoções, sobre quem eu era. Como se tudo aquilo tivesse sido apenas uma coleta. Um processo. Algo que, uma vez concluído, não precisava mais continuar. E naquele momento, uma última percepção atravessou minha mente de forma inevitável. Se ele fez isso comigo, quantas outras pessoas ainda estavam passando por isso agora? Sem saber? O silêncio voltou. Mas dessa vez não era apenas externo. Era interno. Pesado. Definitivo. E foi ali que eu entendi uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Algumas histórias não acabam quando a gente descobre a verdade. Elas acabam quando quem está por trás decide que já terminou. E naquele momento, eu sabia. Eu nunca tinha estado no controle. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.